Quero que você imagine uma cena. Dois homens passaram o dia inteiro carregando tijolos. Os dois trabalharam sob o mesmo sol. Os dois chegaram ao fim do dia com as mãos machucadas, com as costas doendo. Se você olhasse apenas para o esforço, talvez diria que os dois viveram exatamente o mesmo dia. Só que não viveram. Quando o dia terminou, o primeiro homem olhou para trás. Cada tijolo que ele havia carregado agora fazia parte de uma parede, de alguma coisa que ele estava construindo. Não era uma casa pronta, mas havia alguma coisa em pé. Já o segundo homem também olhou para trás. Havia apenas uma pilha de tijolos. Durante o dia inteiro, ele tinha tirado os tijolos de um lugar e colocado em outro lugar. E no dia seguinte, ele ia fazer tudo de novo. Os dois estavam igualmente cansados, mas apenas um deles sentia que aquele dia tinha valido a pena. O outro só conseguia pensar: amanhã vai começar tudo de novo. Talvez você esteja pensando que essa é apenas uma história, mas ela explica muito mais sobre a nossa vida do que parece. Quando foi a última vez que você terminou o dia inteiro fazendo tudo o que precisava ser feito? Mesmo assim, teve a sensação de que nada realmente havia mudado. Talvez depois de passar o dia colocando a casa em ordem, resolvendo os problemas de todo mundo, ou refazendo tarefas que ninguém além de você assumiu. Você olha para trás. O que exatamente havia sido construído? E eu preciso deixar uma coisa muito clara. Existem tarefas que precisam ser repetidas. Por exemplo, a comida. Todos os dias nós comemos. A casa vai precisar de cuidados sempre. Educar filho não acontece com uma única conversa. Então, esses trabalhos não são inúteis. Eles sustentam a vida. O problema é passar anos fazendo tudo exatamente da mesma maneira, sem nunca parar para se perguntar: como isso pode ficar mais simples? Ou o que eu posso decidir hoje para não precisar resolver novamente amanhã? Que estrutura de repente está faltando? Porque muita gente apenas repete o jeito como aprendeu a viver. Faz como sempre fez, resolve quando o problema aparece e quase nunca para redesenhar a própria rotina. Mas existe ainda um outro problema. Muitas vezes não é apenas a quantidade de coisas que precisam ser feitas, é a quantidade de energia desperdiçada quando você faz. A pessoa demora para começar, interrompe o que parou, se distrai, volta, recomeça. E uma tarefa que poderia ser resolvida rapidamente, às vezes ocupa o dia inteiro. E nem sempre é por falta de método, nem por não saber fazer direito, sei lá. Muitas vezes acontece por falta de direção mesmo. Talvez você diga: eu queria ter mais tempo. Mais tempo para quê? E é aqui que aparece uma coisa que quase ninguém para perceber. O desejo nasce quando percebemos a distância entre a vida que temos e a vida que gostaríamos de viver. O problema é que tem muita gente que sente essa distância, mas não consegue dar um nome para ela. E uma falta sem nome não se transforma em direção. Enquanto você não sabe o que quer construir, também não entende por que deveria proteger o seu tempo. Eu nem sei direito o que eu quero, vou fazer o que se eu fizer mais rápido? As obrigações sempre parecem mais importantes daí, porque elas são concretas. Aí você prefere lavar a louça porque você vê a louça lavada. A roupa fica limpa, não é assim? Os problemas estão diante de você, mas aquilo que você deseja construir ainda não ganhou forma. Aqui, ó. E aquilo que não tem forma dificilmente consegue disputar espaço com aquilo que tem forma, aquilo que grita, aquilo que fala mais alto. Talvez antes de se perguntar como organizar melhor a minha vida, você precise responder o que está faltando nela. O que você gostaria de viver, de construir, de desenvolver, só que você não encontra espaço hoje. Porque essa resposta muda a maneira como você organiza todo o restante. A maioria das pessoas vive como se primeiro precisasse cumprir todas as obrigações e aí, se sobrar tempo, viver aquilo que é importante. Mas é justamente o contrário. A engenharia é outra. Aquilo que é importante não pode ocupar as sobras da sua vida. Aquilo que é importante precisa ocupar o centro dela. E tudo o que é necessário precisa ser organizado de modo a proteger esse centro. A casa precisa servir a sua vida. A rotina precisa servir a sua vida. A agenda precisa servir a sua vida. As obrigações são a infraestrutura para sustentar essa vida, mas não é o seu destino. Quando você sabe o que está construindo, você começa a olhar para as suas responsabilidades de outro jeito. Você deixa de perguntar apenas como eu dou conta de tudo e começa a se perguntar como eu organizo tudo isso para sustentar a vida que decidi construir. Essa é a diferença entre administrar suas responsabilidades e viver administrada por elas. É muito diferente. Uma mulher governa a casa, a outra passa o dia respondendo ao que a casa exige. Uma governa a rotina, a outra vive correndo atrás dela. A pergunta nunca foi apenas sobre organização, percebe? A pergunta sempre foi: quem está governando a sua vida agora? E para perceber isso com mais clareza, observe 3 coisas importantes. Primeiro, quando uma tarefa se repete, você apenas a executa ou procura uma forma de torná-la mais simples.
Segundo, tudo o que precisa ser feito está organizado de modo a proteger aquilo que é importante, aquilo que está no centro, ou aquilo que é importante só acontece se sobrar tempo. E terceiro, ao final da semana, você consegue dizer o que está construindo? Ou apenas o que conseguiu manter funcionando? E essas respostas revelam muita coisa. Se você resolve os mesmos problemas da mesma maneira, falta estrutura. Se aquilo que importa depende de sobrar tempo, não está no centro. Se você sabe dizer tudo o que manteve funcionando, mas não consegue dizer o que você está construindo, falta direção. A vida sempre terá manutenção. Sempre haverá comida para fazer, uma casa para cuidar, problemas para resolver, pessoas que precisam de você. Você não precisa abandonar suas responsabilidades. Você precisa colocá-las no lugar certo. Elas devem sustentar a sua vida, nunca, jamais substituí-las. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja como eu consigo fazer tudo o que eu preciso fazer. Talvez seja o que deve ocupar o centro da minha vida e como todo o restante precisa ser organizado para proteger esse centro. Porque no fim de cada dia, todos nós carregamos algum tipo de tijolo. A questão é saber se aquilo que estamos carregando está se tornando parte de uma construção ou se estamos apenas mudando o mesmo peso de lugar, tirando daqui, botando ali, aí amanhã de novo e de novo. Então, antes de carregar mais um tijolo, responda: o que você decidiu construir com sua vida? Escreva aqui nos comentários qual é a construção que precisa voltar a ocupar o centro da sua vida.